Nossa situação é desesperadora, é periclitante. Estamos a passos largos caminhando para a Série B, porque Pepe é o treinador e um parênteses rápido sobre o elenco. Rapaziada, ontem eu estava assistindo Santos e CRB. E pense na saudade que deu desse cara, viu? Pense na saudade que ontem bateu quando eu vi Mikael entrando em campo com a camisa do CRB. E ele que sofreu o pênalti ontem, o CRB fez um bom jogo na Vila Belmiro, criou várias e várias oportunidades. Se não fosse Gabriel Brazão, o Santos perderia o jogo, o CRB venceria por 2-1 ou 3-1. O CRB perdeu um pênalti nos acréscimos do segundo tempo, que quem era para bater era Mikael, mas ele não bateu. Aí David da hora bateu, Gabriel Brazão pegou o pênalti, o jogo terminou empatado 1-1. Aí ontem eu assisti esse jogo do Santos contra o CRB, eu vi um pouquinho de Criciúma e Bragantino, vi um pouquinho de jogo do Flamengo e tal. Eu fiquei parando para me perguntar aqui. Cara, Mikael hoje no Sport seria titular? Interrogação. Eu afirmo com vocês, Mikael hoje seria titular do Sport, porra. Por incrível que pareça, nosso elenco é tão limitado no setor de ataque. E quando eu falo limitado, não estou nem me referindo a tecnicamente falando, mas fisicamente falando. Pablo tá a todo momento lesionado. Paciência, não aguenta jogar 40 minutos. Arthur Souza é uma piada de mau gosto. Cara, saudade de Mikael. Veja só, a partir do momento que eu estou sentindo saudade de Mikael, é porque tá uma desgraça o nosso ataque. A partir do momento, vocês lembram lá atrás, na época de Diego Souza, quando ele estava especulado aqui para vir para o Sport, eu falei, cara, eu não traria Diego Souza, só olhar o histórico dele de lesões, o histórico físico dele, tá gordinho, não aguenta jogar em alto nível mais, todo o histórico a gente vinha trazendo aqui para vocês. Mas a partir do momento que a diretoria só vai trazendo bagres, aí vem um Diego Souza e você fala, porra, tem uma luz no fim do túnel aqui. Aí você começa a se agarrar nessas coisas. Mikael a mesma coisa, cara. Fisicamente, Mikael não tá bem. Tem uns 2, 3 anos já. Não jogou bem no América Mineiro, não jogou bem no Internacional, não jogou bem no Salernitana, mas deu saudades ontem de Mikael. Velho, hoje no Sport, tu prefere ter Mikael de um terceiro reserva ou Arthur Souza? Porra, é um abismo muito grande, porra. É um absurdo o que essa diretoria faz, velho. É um escárnio que essa diretoria faz em alguns setores do campo, que não faz sentido nenhum algumas contratações. Arthur Souza foi uma dessas contratações que não faz sentido nenhum, cara. Eu nem vou alongar debate sobre Matheus Alexandre e Carlos Alberto aqui, porque todo mundo já sabe disso. Então, mais uma vez, não é que, meu Deus, Mikael ia deitar e rolar na Série A, Heitor quer muito a vinda de Mikael para o Sport. Não é exatamente essa a leitura. A leitura é, o nosso ataque está tão ridículo, tão patético, que beleza, a bola precisa chegar um pouco mais também lá no último terço de campo. Mas nosso ataque está tão horroroso que Mikael hoje, fisicamente bem, e ele está um pouco mais sequinho, seria titular absoluto do Sport, tá? Beleza que no modelo de jogo de Pepa, o atacante ele tem que voltar muito para a construção de jogo. Beleza, isso é um erro de certo modo também. Mas beleza, eu não estou nem entrando em debate tático. Mas a bola chegando cara a cara, na grande área, para ele ganhar fisicamente ali. É Mikael titular absoluto hoje do Sport, cara. Absoluto hoje do Sport ele estaria bem fisicamente, obviamente. Estou colocando o Mikael hipotético, né? Que vem melhorando aí nos últimos jogos também. Enfim, é complicado. Aí, outro ponto, tá? Outro ponto. Copa do Brasil. Olha quem venceu do Bragantino em casa. O Criciúma. Aí vocês vão falar aqui para mim de novo, os antes principalmente, que falta elenco para o esporte. Não, gente, não falta elenco para o esporte. Falta um treinador capacitado, minimamente, para fazer esse time jogar a bola. Criciúma venceu ontem do Bragantino na Copa do Brasil 1-0. Criciúma tá na Série B, gente. Criciúma tá na Série B. O CSA meteu 3 no Grêmio, no Rei Pelé. O Sport faria 3 gols no Grêmio? Não, não faria, porque o treinador é Pepa. E lógico, a gente tá numa fase desgraçada também, as coisas não acontecem, a bola não entra também, a bola pega na trave e sai, a gente tá numa péssima fase, num momento horrível, jogadores sem confiança, todo o contexto, de fato, afunda as individualidades do Sport, beleza. Mas ainda assim, o trabalho de Pepe 2025 é horroroso, é ridículo, é tenebroso. E ele vai continuando aí no cargo, e amanhã a gente não vai ganhar do Fluminense de novo, tá? De novo. E mais uma vez, lógico, Heitor, falta qualidade por elenco? Lógico que falta. Mas, principalmente ali na espécie de reposição, né? A gente olha pro banco de reservas e Arthur Souza, porra. E é Carlos Alberto, e é Lene Lobato, Romarinho, Gustavo Maia. Tipo, beleza, vocês podem ajudar um pouco mais no time mais bem encaixado, mas ainda assim é um ataque limitado. No banco de reservas, é um ataque limitadíssimo, cara, não tem pra onde. Mas falta muito mais capacidade para o treinador fazer esse time jogar mais bola. Disso eu não tenho a menor dúvida de afirmar.
Bom, vamos trazer aqui um pouquinho do histórico de Pepa nessa temporada, comparar com o histórico do Cruzeiro e trazer aqui o balanço financeiro do esporte em 2024, tá? Não é em 2025. Heitor, que tu acabou de falar é uma obviedade. Pois bem, mas tem que ser ressaltado isso. Porque tem gente falando, mas e as negociações de Matheus Alexandre e Carlos Alberto? Por isso que o Sport está afundado nesse déficit aí. O Sport teve um déficit, só para colocar aqui para vocês como spoiler, de 16,5 milhões de reais. Mas, mais uma vez, é o balanço de 2024. Não é o balanço de 2025. São coisas completamente diferentes. Até porque o balanço de 2025 vai ser entregue em 2026. Por razões óbvias, né? Tu tem que esperar o ano acabar, né? É lógico isso. Mas, enfim, eu acabei de falar uma obviedade, mas é porque tem que bater muito nessa tecla. Bom, vamos trazer aqui algumas outras informações para vocês. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez entrando todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, é o seguinte, o histórico aqui de Pepa no Cruzeiro, a gente já trouxe aqui quando o Sport contratou ele no ano passado, foram 25 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, o histórico maior, óbvio, de mais derrotas do que de vitórias, e é o histórico da carreira de Pepa, ele é um treinador que tem mais derrotas do que vitórias na carreira inteira, e aí que tá o detalhe, Pepa pode igualar a marca do que ele teve lá no Cruzeiro, de 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, que foi aí basicamente onde culminou a demissão dele. Ele, depois de vencer do Vasco da Gama fora de casa, empatou contra o Coritiba, perdeu do Goiás, os 2 jogos em casa somou 1 ponto apenas, empatou contra o Atlético Paranaense, empatou com o Botafogo, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Corinthians e perdeu para o Grêmio por 3-0. Detalhe, ele já tem a marca de 8 jogos sem saber o que é vencer. Mais de um mês sem vencer, a gente está na sequência aí, contabilizando Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A do Campeonato Brasileiro também. Contabilizando só a Série A, Pernambucano também eu citei para vocês, né? Contabilizando só a Série A, o Sport tá 6 jogos sem vencer, né? São 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. Se ele perder de novo para o Fluminense ou empatar, ele vai continuar naquela batida, vai igualar a marca, na verdade, do Cruzeiro, né? De 7 jogos sem vencer na Série A. Mas ele já vai para 9 jogos consecutivos sem saber o que é vencer. Nossa última vitória, gente, foi contra quem? Que eu nem lembro, meu Deus. Contra o Retrô, faz tanto tempo que eu nem lembro. Foi contra o Retrô, na Arena Pernambuco, que a gente venceu por 3-2, no dia 22 de março. Já estamos em maio, e a gente não sabe o que é vencer desde o dia 22 de março. E vamos passar mais um período ali sem saber o que é vencer mesmo, porque o treinador é Pepa. A gente já apoiou pro Alt na Ilha do Retiro, e é bom deixar bem claro, esse retrospecto ruim dele, essa sequência, não é que a gente pegou só Flamengo, Palmeiras e Corinthians, não, pô. A gente pegou o Alto do Piauí na ilha, a gente pegou o Retrô na ilha, a gente pegou o Bragantino na ilha, a gente pegou um Fortaleza esfacelado, jogando mal pra cacete e que apanha de quase todo mundo na ilha. Então a gente teve ali pelo menos uns 3, 4 jogos factíveis para vencer a partida. Eu não tô nem entrando aqui em mérito de desempenho, jogar muita bola, não. Eu tô entrando no mérito só de vencer o jogo. Joga mais, mas vence pelo menos. Nem isso a gente conseguiu fazer. Bom, nossa situação é desesperadora, tá, gente? As individualidades não estão funcionando porque o coletivo tá péssimo. E o trabalho de Pepa continua. E a diretoria, não, deixa a Pepa continuar aí que tá tudo certo. Ó, se a gente pegar aqui o retrospecto de Pepa em 2025, ao todo foram 26 jogos, 13 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Velho, são muitas derrotas para um time que jogou Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Eles contabilizaram aqui como uma derrota, né? É uma derrota mesmo. Aquele empate contra o Operário de Vazia Grande é uma derrota mesmo, essa aqui é a realidade. Foi empate, mas aquilo ali moralmente é uma derrota e perdeu nos pênaltis, então dane-se, é uma derrota também. E na Série A, 4 derrotas, 3 derrotas na Copa do Nordeste e 2 derrotas no Campeonato Pernambucano. Uma pro Náutico e uma pro Santa Cruz, uma na ilha e uma fora de casa. Cara, os números não são bons, se a gente parar para analisar, por todo o contexto que o Sport enfrentou e a construção do elenco que o Sport tem, de certo modo, deveria ter números bem mais significativos de vitórias do que de derrotas. Porque é quase um meio a meio, pô. É quase 50% de aproveitamento aqui, jogando o Campeonato Pernambucano, pô. Jogando Galeto ainda mais. E jogando Copa do Nordeste. O aproveitamento deveria estar um pouco melhor. Ou, sei lá, uns 3, 4 vitórias aqui a mais, pelo menos. Mas não tá, porque o treinador é Pepa. Bom, régua passando nisso, vamos agora para o balanço financeiro, tá? Ó, tem a publicação feita aqui no site do clube, tá, gente? Quem quiser ler, são 49 páginas. Eu não vou aqui
perder o tempo de vocês, nem o meu, lendo 49 páginas do arquivo, porque é algo muito longo, muito extenso, e seria chato e maçante o conteúdo aqui para vocês, tá? E eu também não vou ler todo esse documento aqui, meio que esse resumão que o Sport publicou no site, porque eles falam da venda de Pedro Lima, percentual para lá, percentual para cá, dá um destaque de reformas no CT, de investimentos, tem toda essa matéria lá no próprio site do clube, e tem 49 páginas explicando tudo isso. Eu não vou ler tudo isso para vocês. Eu vou dar uma sintetizada pela matéria do GE, tá, gente? A matéria do GE na manchete diz o seguinte: mesmo com maior venda do Nordeste, Sport apresenta balanço com déficit de 16,5 milhões de reais. Com venda do lateral direito Pedro Lima para o Wolverhampton da Inglaterra, Leão teve receita operacional de 135,9 milhões de reais, mas também aumentou as suas despesas, entre elas com o futebol. Complementando aqui, tá, gente? O balanço financeiro referente ao ano de 2024 foi feito em parceria com a empresa de consultoria Alvarez e Marçal. E apesar de ter tido uma receita operacional líquida de 135,9 milhões, quase o dobro da registrada de 23, de 72,9 milhões, o clube fechou a temporada com um déficit de 16,5 milhões. Vamos entender um pouquinho aqui desse déficit, tá, gente? Ó, boa parte desses valores, tanto da receita quanto das despesas, estão ligadas à negociação do lateral direito Pedro Lima para o Wolverhampton, da Inglaterra, a maior da história do futebol nordestino por 10 milhões de euros, aproximadamente 59 milhões de reais na época, pela cotação do euro, né? A primeira parcela referente a 60% do valor total foi paga em dezembro de 24, com o restante a ser quitado pelo clube inglês ao final deste ano. Ou seja, 40% dos 60 milhões, vamos exagerar 60 milhões logo, dá em torno de 24 milhões de reais que o Sport vai receber nesse ano de 2025, tá? Os 60% que daria ali em torno da parcela que o Sport tem direito a Pedro Lima, na verdade, né? Seria, se a gente for pegar os 60 milhões, estritamente 60 milhões, tá? Seria em torno de 36 milhões de reais. Mas não foi exatamente isso, porque o Sport não tem 100% exato de Pedro Lima, tá? Porque tem percentual de jogador e tal, e por aí vai. Bom, vamos lá. Para se ter uma ideia, no balanço financeiro, a seção dos direitos contratuais, onde está a venda de Pedro Lima, somou 60,2 milhões de reais. Quase a metade do total das receitas do clube no ano passado. Em 2023, o Sport obteve apenas 2,7 milhões nesse quesito. Não conseguiu vender Juba, né? Perdeu ele de graça, paciência. Os direitos televisivos e premiações aparecem em segundo lugar entre as principais receitas do clube, 25,1 milhões, seguidos por ações comerciais de marketing e publicidade, 19,3, 15,1 milhões de reais, e receita em jogos, 14,4 milhões de reais. Essa receita nesse ano, eu acho que vai aumentar, né? Jogando Série A, valores de ingresso aumentando, agora o time precisa corresponder mais em campo, a torcida vai chegar. Essa última, a única com valor menor do que 2023. Vale lembrar que a temporada passada o Leão precisou mandar boa parte dos seus jogos na Arena Pernambuco. Isso pesa de fato. A Arena Pernambuco ali, meu amigo, esquece. Nem vou alongar debate sobre a Arena agora, tá, gente? Despesas. Com relação às despesas do clube, mais uma vez a negociação de Pedro Lima turbina os números. Isso porque foi do valor pago pelo Wolverhampton, 30% ficou com o próprio atleta e seu agente, como eu falei para vocês. Os 60 milhões não vai para o Sport, não, pô. O Sport não recebeu 36 milhões, não. O Sport recebeu uma parte do percentual que tem, né? Que não é 100%. Sendo assim, o total de despesas foi de 22,1 milhões de reais, foram registrados como repasse financeiro de direitos econômicos. Ou seja, contabilizou ali dos 60 milhões, 36 milhões de reais, como um lucro, vamos dizer assim, e os outros, uma receita, e os 22,1 milhões de reais ficou como uma despesa, né, como repasse financeiro de direitos econômicos, algo que não constava no balanço financeiro de 2023. Além disso, os gastos com o futebol também aumentaram, passando de 49,1 milhões de reais para 63,2 milhões de reais, bem como despesas gerais que saltaram de 9,4 milhões para 17,3 milhões de reais. Também por investimento em CT e tal, teve compra de terreno ali, né? Se eu não me engano, não lembro agora quantos hectares foram exatamente. Vou até ver aqui no site do clube para ver se eles mostram, porque de 14 hectares, né? Tem até aqui, o Sport também realizou obras de melhorias de infraestrutura no CT, José de Andrade Médici, assim como investiu na aquisição de um novo terreno para ampliação do CT para mais de 14 hectares. Bom, voltando aqui. Na verdade, foi 3 hectares que o Sport acabou comprando, mas foi ampliado para 14 ao todo, né? Bom, e aí voltando ao ponto de Pedro Lima, dos 60% que o Sport teve do valor total, não é 60% dos 60 milhões, tá? É 60% de 70% que o Sport tem de Pedro Lima. Ou seja, seria ali em torno de
24 milhões que o Sport recebeu no final de 2024, em dezembro, né? Em tese foi isso. E aí falta receber os 40% dos 70% que o Sport ainda tem em relação a essa negociação aí de Pedro Lima nessa temporada. Enfim, os lucros foram, as receitas, no caso, foram turbinadas ali pela venda de Pedro Lima e as despesas também pela venda de Pedro Lima. Ficou como um repasse financeiro ali, os 30% que o Sport não tem, né? Ou melhor, que o atleta tem e o seu agente ali que fica com os 30% nessa negociação ali também. Os 22 milhões de reais foram registrados como despesa, tá? De certo modo, como repasse financeiro. Bom, ficamos em déficit em 2024, no final das contas. Agora, eles estão se confiando na venda de Zé Lucas. 80 milhões de reais já foram recusados. É muita grana, pô. Tu recusar 80 milhões assim, é porque tu projeta daqui a 2, 3 meses, tu receber uma nova proposta de mais de 100 milhões de reais. Por isso, a tranquilidade de Yuri Romão na compra de Carlos Alberto, na compra de Matheus Alexandre, na compra de Atencio, na compra de Fabrício Domingues, na compra de Rivera, que se a gente for pegar o combo geral, ele dá em média de 60 milhões de reais. Por isso essa tranquilidade. A venda de Zé Lucas vai cobrir tudo isso e ainda vai gerar um lucro, de certo modo, né? Enfim, óbvio que pode ser gerado um lucro com a Atencio, com o decorrer das temporadas, com Rivera, com o decorrer das temporadas. Se bem que Rivera é um pouco mais velho, não dá nem para colocar tanta expectativa em venda futura, não. Mas Carlos Alberto não dá, né? Nem Matheus Alexandre, né? Isso aí são contratações injustificáveis pelos valores que foram pagos. Esse debate a gente nem vai voltar a alongar. Bom, enfim, Fabrício Domingues, infelizmente, não vai render, não vai agregar tanto. Sérgio Oliveira recebe um valor muito alto, na verdade, de salário, mas eles estão se confiando mais uma vez que Zé Lucas vai compensar tudo isso aí. E ele ainda não foi vendido, né? É bom deixar bem claro, não foi vendido ainda. Mas, enfim, aguardar como é que vai ser o balanço de 2024, 25, na verdade, no ano que vem, quando a gente receber ali a cartinha das compras e das vendas aí nessa temporada. Enfim, aguardar.